Ótima noite, pessoal. Grande prazer em estar aqui novamente com vocês, trazendo mais informações, mais curiosidades, vamos dizer assim, desta ferramenta incrível que é a leitura corporal. Hoje nós teremos informações a respeito dos benefícios que ela traz para nós. Será que existe benefício da leitura corporal na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional? Tenho certeza que todos irão tirar grande proveito. Tragam suas dúvidas, tragam suas ideias, tudo o que vocês querem saber a respeito disso. E todos teremos uma ótima live, uma incrível live, e com certeza irá tirar todas as dúvidas. Seja bem-vinda, Jennifer! E aí, pessoal, boa noite. Já falar bom dia, né? Boa noite. Dependendo de quem for assistir depois, né? Vamos ver se vai dar para ficar gravada. Se o pessoal vai interagir bastante. Vamos lá. É um grande prazer trazer aqui a minha esposa. É engraçado a gente dizer que a esposa é parceira e também tem os mesmos conhecimentos, porque no começo pode parecer interessante e às vezes duvidoso se vai dar certo, mas depois que começa a dar certo, não tem parceria melhor do que a do próprio casamento. Hoje nós vamos falar então de quais são os benefícios. Por que eu devo fazer uma leitura corporal? O que eu vou ganhar com isso? O que muda na minha vida? Eu tenho certeza que a Jennifer ela tem grandes ideias, ela que começou a trazer essas informações para nós e ela fez grandes mudanças desde então. Então vamos falar um pouquinho. O que pode mudar? Como que a gente pode entender cada traço de caráter? Fique à vontade, Jennifer. A casa também é sua, a live também é sua e vamos bater esse papo aqui com as pessoas. Ok. Então, muitas pessoas já conhecem a respeito dos traços de caráter, né? Até mesmo sabem os nomes que são dados, mas isso não tem nada a ver com patologia ou com alguma coisa que a gente tenha que ficar com um pouco de medo. Não, são nomes dados. E como que esses traços se formam? Imagina o seguinte, nós temos as cores principais, o azul, o vermelho e o amarelo. Por meio dessas três cores, nós juntamos elas de formas diferentes e nós conseguimos obter outras cores novas. Então, os traços de caráter funcionam da mesma forma, né? Misturados de formas diferentes, formam um indivíduo diferente. Por isso que cada pessoa... Vamos fazer uma travadinha, espera aí que isso já resolve. É interessante, né, isso que a Jennifer estava falando, né, a questão de traço de caráter, né, então existe uma mistura. Nós temos 5 traços de caráter, né, é o esquizoide, o oral, psicopata, masoquista e rígido. Vale lembrar que todos esses nomes que nós utilizamos são os nomes em nomenclatura que foi dado lá no começo, quando isso começou a ser estudado, cada traço de caráter, quando foi apresentada essas informações, foi feito estudos a respeito disso, de como cada traço funciona, quais são suas habilidades, quais são seus recursos, né? E até mesmo como identificar quando ele está na dor. O que acontece? Então é interessante, vale também lembrar que não existe uma pessoa que tenha o traço de caráter puro. Sempre vai existir a mistura. Mas o interessante dessa mistura é, todos são únicos, todos são incríveis, todos são extraordinários. Ou seja, você pode ter a questão dos 5 traços, um sempre vai ser mais predominante do que os outros, mas a mistura dos seus traços auxilia você na sua vida. Então veja bem, vamos pensar na ideia aqui de um traço de caráter masoquista. Ele é o traço predominante de uma pessoa. Qual o benefício dessa pessoa entender que esse é o traço predominante dele e que tem os outros traços que estão ali juntos com ele? O masoquista, ele é uma pessoa muito organizada, muito detalhista. Ele sabe planejar muito bem as coisas.
Ele consegue enxergar muito bem tudo que está acontecendo ao seu redor. E ele consegue, além de tudo, dizer sim para ele quando ele está no recurso. Então, antes dele dizer sim para outra pessoa, ele vai analisar consigo mesmo. Peraí, deixa eu entender bem aqui o que está acontecendo. Se eu falar sim para aquele assunto, quais são os prós? Quais são os contras? O que vai acontecer? Será que eu vou me desgastar demais? Será que eu vou dar demais de mim? Então ele vai analisar. Então antes dele dizer sim para alguma tarefa, dizer sim para alguma pessoa que está lhe pedindo ajuda, ele vai dizer sim para ele. Se estiver tudo bem para ele, ó, vai ser uma das melhores pessoas que você vai ter como planejador, como uma pessoa organizada, como uma pessoa detalhista. Aí vem a questão do traço de caráter rígido. O rígido é uma pessoa muito perfeccionista. É uma pessoa que gosta de entrar em competições. Ele gosta de se sentir competitivo, mas competitivo de uma forma boa. Por que de uma forma boa? Porque quando ele está no recurso, ele não vai se desgastar. Ele não vai entrar numa competição que vai lhe trazer muitos problemas. Ele vai sempre apresentar o seu melhor projeto, vai sempre apresentar o seu melhor trabalho, e assim vai indo, né? Ele vai dar o seu melhor. Peraí, a nossa convidada está retornando. Ele vai sempre dar o seu melhor. Ele sempre vai trazer o melhor dele. Vai ser perfeccionista? Vai, mas nem tanto. Ele vai ser uma pessoa que vai sempre estar com você e vai sempre ser proativo. Você não vai precisar falar para ele, ó, faz isso. Não, ele já está fazendo. Ele já está ali, executando, está dando o seu melhor. Retornou, Jennifer. Ainda bem, gente, ainda bem. Estava falando um pouquinho da questão dos traços do... Estava falando do masoquista, agora estava falando do rígido, né? Como que é esta pessoa no seu dia a dia? Como que você vê os benefícios das pessoas entenderem esses traços de caráter? Eu vou continuar de onde eu parei, tá? Então eu tinha falado para todo mundo a respeito das misturas de cores que formam novas cores, as 3 cores primárias. Assim também é quando molda o indivíduo, né? Então, da forma como cada um teve uma experiência desde dentro da barriga da mãe até do 0 aos 5 anos, né, até os 5 anos de idade, foi formado o traço de caráter de forma diferente de cada um. Então, por exemplo, fala assim, tá, então quer dizer que gêmeos vão ter as mesmas experiências? Não, não vão ter. E por que não vão ter? Porque cada um interpreta de forma diferente o que acontece, né? Então, quando a gente fala do primeiro traço, que é o esquizoide, ele começa a se mielinizar, ou seja, se formar na cabeça. Então, quando ele está dentro da barriga da mãe, o que acontece? Ele simplesmente tem sensações. Por quê? Porque o cérebro ainda não está formado. Então, ele vai sentir coisas e ele vai interpretar daquela forma. Então, se a mãe ela estiver muito tensa, ou ela passar por algum trauma, algum nervoso, alguma coisa do tipo, o que vai acontecer? Aquela criança ela vai interpretar como se a culpa fosse dela. Embora a gente sabe, né, que a culpa não existe, é assim que a criança, né, aquele serzinho tão pequenininho dentro da barriga da mãe vai interpretar. Então ele vai pensar, poxa, eu não posso existir, porque se eu me mexo um pouquinho, a minha mãe já se sente mal. Ele vai achar que é ele o problema. Mas não. Por isso que é tão importante a gente entender como que gera um trauma. É desde a interpretação infantil, né? Então, essa criança que ela tem um traço de esquizoide mais forte, quando ela nasce, como que vai ser? Ela vai pensar que ela vai ser muito criativa, ela vai gostar de ficar no cantinho dela, vai gostar de jogar videogame, de mexer com coisas que sejam somente na cabeça, né? Aqui a Eliane está falando, ó, tenho sobrinhos gêmeos e são fisicamente idênticos. Porém, a personalidade e a maneira de ir para a vida foi diferente. É exatamente isso que eu estava falando. Então, a forma como cada um interpretou gerou indivíduos diferentes, né? E aí a gente vai para o próximo traço, que seria o oral. Então, a pessoa que ela tem o traço de caráter oral muito forte,
ela vai ter geralmente o formato mais arredondadinho, vai ser aquela pessoa que tem aquele olhinho que você olha e fala, ai, que vontade de abraçar você, que fofinho, né? Vai ser aquele tipo de pessoa, vai ser muito acolhedora. E lá na infância, quando ela mamava, né, ainda lá no peito da mãe, ou até mesmo com mamadeira, aquela interação que ela teve com a figura materna, ou seja, não precisa ser uma mãe biológica, pode ser também, se for crianças adotadas, pode sim também ser quem tem a figura, quem representa a figura materna. Então, essa criança, dependendo da interação que ela tiver com aquela mãe, ela vai interpretar se ela vai ser, se ela vai ter excesso de cuidado da mãe ou se ela vai ter falta de cuidado. Mas tá, então quer dizer que a mãe foi uma mãe ruim por causa disso? Não, também não é assim. Volto a falar, é a interpretação que é dada, né? Então, quando a criança, ela sente que a mãe poderia ter dado um pouquinho mais de comida, um pouquinho mais de cuidado, de aconchego com o filho ou com a filha e não deu, a criança ela vai desenvolver o traço de caráter oral na falta ou por falta. Quando é o oral por excesso, é porque ela sente que já estava bom o que ela tinha e é como se a mãe achasse que ela precisava de mais, né? Então ela é uma criança mais fofinha, e depois um adulto mais fofinho, vai ter aquela preferência por coisas que envolvam sentimentos e sensações, né? E é assim que é o traço de caráter oral. Aí a gente vem para o terceiro traço, que é o psicopata. Que eu particularmente amo pra caramba esse traço. O psicopata, ele também tem a questão de ele, lá na infância, quando ele estava dando os primeiros passinhos, então, o que pode ter acontecido com aquela criança para ela desenvolver esse traço mais forte? Às vezes ela queria simplesmente ir num quintal, querer ficar lá brincando no quintal sozinha. Só que é uma criança, não tem como uma criança ficar sozinha sem a companhia dos pais na idade que ela estava, né? Então, por conta disso, não tem como a mãe deixar a criança ficar lá sozinha. Acho que tá dando um chiadinho. Não, tá tranquilo, tá dando pra ouvir tranquilo, sem problemas. Então, o que acontece? A criança ela vai simplesmente pegar e achar que ela não pode se mexer sem a mãe ou sem o pai permitir. E aí ela vai ficar assim, poxa, então tô sendo manipulada, eu só posso me mexer, eu só posso fazer alguma coisa se meu pai e minha mãe deixar. Ou então, também pode ser assim, a criança toda fofinha tá lá e chega a visita. Aí a mãe, ai, vem cá, filha, faz tal coisa pra mim. Ou então o pai, né? Ai, olha que bonitinho que ela faz, olha essa careta que ela faz. Aí a criança vai olhar assim, e é como se ela ficasse, então quer dizer que eu só sou boa se eu fizer alguma coisa pros meus pais. Senão eu não posso ficar do meu jeitinho, por assim dizer, né? É como se a criança interpretasse dessa forma também. Então, aí surge a questão da manipulação. Então, nem sempre é um trauma de verdade, é a interpretação infantil que gerou uma situação estressante que a gente chama de trauma. Depois, tem o traço masoquista, que foi o que o Gilberto tinha falado, né? São indivíduos que, na época do desfraude, eles consideram o que eles fazem, o que eles produzem, como algo magnífico. Então, aquela criança que ela tá saindo das fraldas, ela começa a fazer cocô em outro lugar, aí vem alguém, geralmente começa com a questão dos pais, né? Aí o pai ou a mãe fala assim, que fedor! Ah, esse negócio é sujo. A criança, ela pode se sentir humilhada com isso. Mas tá, será que o pai ou a mãe humilhou? Também não. Então, não é que o pai ou a mãe humilhou aquela criança, mas sim a forma como ela interpretou aquele fato. É como se ela pensasse assim, tudo que sai de mim não presta, é sujo, é fedido. Ou também pode ser uma questão de palavras ou até mesmo sentimentos. A forma como aquela criança se expressou na infância, aí o pai e a mãe chegou e falou, ai, você tá falando demais. Ai, para, fica quietinho aí um pouquinho no seu canto, vai fazer alguma outra coisa. Isso também gera uma interpretação de uma forma que a criança pense que ela foi humilhada, né? Então, por exemplo, a criança, ela pegou um giz, que isso muita mãe fica louca, né? Pegou um giz, foi lá, riscou a parede,
riscou algum lugar. Aí, logicamente, o adulto ele vai olhar para aquilo e vai pensar, meu Deus, e agora? Tem que pintar essa parede, então eu vou ter que limpar, e agora? O adulto vai pensar isso, mas tá tudo bem. E como que a criança pensa? Minha obra-prima, fui eu que fiz. Só que aí, dependendo da forma como os pais tratam aquilo que a criança fez, ela pode pensar que foi ruim ou que foi bom, né? E já na questão do traço de caráter rígido, que é o último a se formar, já é lá perto da região sacral, é quando há a descoberta da sexualidade, né? E aí o que acontece? A criança, ela começa a ver que o mundo é feito de pares. Então, assim como tem o papai, também tem a mamãe. Tem o titio, tem a titia, né? E assim, o vovô e a vovó. Então, ela começa a observar isso. Na questão da menina, ela se apaixona pelo pai. E o menino se apaixona pela mãe. Então é como se fosse a princesinha do papai ou o príncipe da mamãe, né? E aí aquela criança lá, até aquela criança que você já pode ter observado, que ela fala assim, ah, eu quando crescer vou casar com meu papai, ou então vou casar com a minha mamãe, né? Isso é de uma forma infantil, né, que a criança fala. E aí ela começa a observar isso. Então, dependendo da forma como ela é tratada nessa questão, ela também vai desenvolver um traço mais forte, rígido ou não. E geralmente o corpo dessa pessoa, como que é? É um corpo que a gente fala que é o corpo violão, no caso da mulher, né? No caso do homem, é aquele cara todo sarado, aquele cara que tem músculo fácil, né? Que tem toda aquela imponência. Às vezes a pessoa nem é tão bonita, mas ela tem aquela coisa, aquele que a mais, vem do traço de caráter rígido. É muito interessante isso, né? Agora, e a questão das dores e os recursos de cada traço, Gilberto? Como que funciona isso? Antes da gente entrar nesse ponto, olha a pergunta interessante da Eliane. Então os pais não terão controle sobre os traumas da criança? Não. Mas isso não é ruim. Isso não é ruim. Porque por conta, vamos colocar uma coisa, trauma. Trauma não é algo assim ruim. O trauma é apenas, como a Jennifer falou, foi a interpretação infantil daquela criança. O que é um trauma? Aquilo ficou gravado de uma certa forma na cabeça daquela criança, que ainda não tinha filtro, não tinha o SAR, que ela interpretou aquilo como algo muito ruim. Então, por conta daquele trauma, foi criado recursos para que ela não venha a cair naquele trauma de novo. Então, os pais, infelizmente, vai acontecer isso. A mãe vai querer que o filho caminhe para a mamãe, o papai vai querer que o filhinho, a filhinha caminhe para ele, ou diga papai primeiro, ou diga mamãe primeiro. Isso é ruim? Não, de jeito nenhum. Isso são apenas interpretações que aquela criança tem. Aquela criança cresce, se torna um adulto, e quando ele conhece a leitura corporal, quando ele conhece os benefícios, ele se torna um adulto incrível, capaz de alcançar o que ele quiser, o que ele desejar, e da melhor forma possível, de uma forma saudável, da qual ele não vai precisar agir de uma forma que derrube outras pessoas para ele se mostrar. Ele vai conquistar o palco dele com a garra dele, com os recursos que ele tem. Ótima noite para todos vocês que estão entrando. Tragam suas dúvidas a respeito disso. Esse é um assunto maravilhoso de ser falado. Aí a Jennifer falou a respeito de cada passo a passo, né? Como que ocorre cada trauma. Então, quais são as dores? Por exemplo, o esquizoide. Ele é aquele bebezinho que está lá na barriga da mamãe e vai até mais ou menos o 10º dia do nascimento. Isso acontece por conta da mielinização. Então, a coluna vertebral é dividida em 5 partes. Então, o esquizoide é aquela primeira partezinha lá, até o 10º dia do nascimento. O que acontece? Qual que é a interpretação daquele bebê? Quando a mamãe está grávida, às vezes ela passa por algum período de estresse, por algum problema, mas aquele bebê que está em simbiose, ou seja, está em ligação com a mamãe, interpreta, puxa, a mamãe está estressada ou está chateada porque eu estou aqui. Então eu vou ficar quietinho, vou pegar toda a minha energia do corpinho e jogar para a cabeça, porque aí a mamãe não lembra que está grávida. Aí eu não causo nenhum problema com ela.
Mas não foi isso que aconteceu. A mamãe estava nervosa, estava estressada porque ela está grávida. Mas ela está grávida porque ela está preocupada com aquele bebê, como que vai ser a vida, o que ela vai precisar fazer. Mas o bebezinho interpretou daquela forma, infantil. Ou seja, a dor daquele bebê, o que ele entende? Eu fui rejeitado. Mas a mamãe não rejeitou ele, mas ele se sente rejeitado. Então essa é a primeira dor. Aí vem a questão do teste de caráter oral. O teste de caráter oral, como a Jennifer comentou, é no período da amamentação. Então vamos supor que o bebê está lá. Ele tem aquele amor por aquela mamãe. Ele sorri toda vez que vê a mamãe. E ele está no bercinho. E ele começa a chorar. E a mamãe está lá fora fazendo alguma coisa. E ela vem para ver se ele está bem. Mas ela está suada. E o que ela vai fazer? Ela vai primeiro se limpar, vai ficar bem, para poder dar o carinho daquele bebê. E aqueles 10 segundos que a mamãe passa apenas se limpando para pegar aquele bebezinho, ele entende que foi abandonado. Ai, meu Deus, eu fui abandonado. Mamãe não me quer agora porque eu fui abandonado, o que eu vou fazer? Oral. A dor do oral, abandono. Mas, novamente, interpretação. Questão do psicopata. Como a Jennifer muito bem Mas só disse. uma coisinha. Tem o recurso também, né? Qual é o recurso do oral, Gilberto? O recurso do oral. Pensa numa pessoa que tem empatia. Pensa numa pessoa que ela bate o olho em você e fala, você não está bem, né? Mas como assim? Eu não te falei nada, você só me olhou, estou dizendo bom dia. Você não está bem. Por quê? Porque ela sente, ela tem esse recurso dela. Então ela se torna uma pessoa assim muito amorosa, muito carinhosa. Quando ela está no recurso, é aquela pessoa... Quer ver um exemplo? Vamos falar do recurso oral. Você está com dor e essa dor não passa e você vai no médico. Fala para mim aqui e para a Jennifer nos comentários. Quando você chega no consultório do médico, que médico que você quer que te atenda? Aquele que não olha na sua cara, que só fica fazendo anotação, ou aquele que olha para você com amor, com preocupação, porque ele quer te ajudar? Escreve aqui nos comentários que tipo de médico você quer encontrar. Que tipo de enfermeiro você quer encontrar. Que tipo de recepcionista você quer encontrar quando você chega no hospital, num pronto-socorro. Quais são aquela pessoa assim que você, puxa, eu tô mal, tô chegando no hospital. O que você quer? Como que você quer ser tratado? Escreve nos comentários. E antes de falar do oral, então vamos voltar para o esquizoide. Recurso para o esquizoide. Uma criatividade incrível. Uma criatividade magnífica. Tudo que ele pensa é criativo. Muitas pessoas podem achar que ele vive no mundo de Pickman. Mas não, é que ele é criativo, ele vê além do que nós vemos. Aqui a Eliane escreveu, que olhe, que acolhe. Então, voltando para o oral, é isso. Ele vai ser aquele recepcionista, aquela enfermeira, aquele médico que você senta, a sua dor passa simplesmente porque aquela pessoa, aquele profissional olhou para você. Aquele profissional demonstrou amor, demonstrou carinho. Ele olhou para você, ele entendeu que você não está bem. Ele não simplesmente foi te perguntando qual o seu nome digitando no computador. Não simplesmente disse, eu vou te dar uma medicação olhando para o soro. Não simplesmente viu você entrar no consultório e perguntou o que você tem. Não, ele olhou para você, como que eu posso te ajudar? Esse é o recurso oral. É uma empatia incrível, é um amor incrível. Faz toda a diferença, né? Muda a nossa vida, muda o nosso dia, até a dor some, você nem lembra, não sei o que eu tenho mais. E interessante que se tiver que voltar e falar assim, ai, você é daquele médico? E a gente não sabe por quê, né? Agora vocês já estão sabendo, então se precisar passar no médico, então agora vocês já sabem. É uma pessoa que teve muita empatia, né? Tem o caráter oral um pouquinho mais forte. Né? Interessante aqui o que o Arnaldo falou foi aqui, ó, quer ver? Ó, vou pegar no comentário dele. A leitura corporal pode ativar um mecanismo para ativar e resolver o trauma.
Isso é top saber, né? E muito obrigada, Arnaldo. Com certeza, quando a gente começa a entender como que funciona essa questão de trauma, recursos, dores, isso por diante, é libertador, né? Por isso que a gente está sempre trazendo esse conteúdo para as pessoas, porque assim como é bom para uma pessoa, é bom para outra, no sentido de se conhecer, né? Isso é muito interessante. Agora, quando se fala do recurso, como que é o recurso do psicopata, Gilberto? Quando você vai trabalhar numa empresa, você precisa responder a alguém, não é mesmo? Escreve no comentário que tipo de pessoa você gosta que seja o seu líder. Aquele líder que olha para você e fala, não sei o que tem que fazer. Não sei não. Você está vendo a pilha de coisas para fazer, mas o seu líder olha para você. Não sei. Ou é aquele líder que você chega e te motiva, cara, que bom que você está aqui, ó. A gente tem isso aqui para resolver, mas a gente já está nesse processo aqui porque o fulano está cuidando disso, o ciclano está cuidando daquilo, eu preciso que você faça o seguinte, finalize isso para mim. Qual desses dois líderes que você gosta? Qual desses dois líderes que você admira quando você está numa empresa? O recurso do psicopata é ser um líder nato. Ele nasceu para liderar. Ele nasceu para tomar a dianteira. Ele é uma pessoa que adquiriu essa liderança. Por quê? Porque ele usa o ganha-ganha. Ele ganha, você ganha. Então ele sabe ver o que cada um sabe fazer, o que cada um é de melhor. Ele consegue manipular as coisas de uma forma boa para todos. Não uma manipulação ruim. Nós estamos acostumados a viver de forma ruim em questão de manipulação. Mas o psicopata no recurso, ele é um manipulador incrível. Porque você nem percebe que ele está fazendo isso. E no final, todos ganham. Por quê? Porque ele é um líder. E um bom líder, ele vai na frente. E o que ele vai na frente, ele sabe o que é melhor para cada um. Ele sabe manipular a situação para que ninguém sinta quais são os problemas que estão acontecendo à volta. Porque ele não está sentindo, porque está sendo bom para ele. Não é verdade? Então, esse é o recurso. E é um dos recursos magníficos do psicopata. Quando a pessoa está nesse recurso, nada, nem ninguém, tira a paz dele quando algum dos planos dele dá errado. Pode acontecer alguma coisa, ele vai falar, tá, tudo bem, eu vou contornar isso aqui e vou dar um show. Vai articular, né? Também vai saber como falar, como agir, isso é muito bom. E quando se trata do traço masoquista, qual é o recurso que ele tem? A gente já falou sobre as dores, né? Então, qual é o recurso do masoquista? O recurso do masoquista é ser uma pessoa organizada. Por ele ter passado por uma questão da dor, que lá na infância ele interpretou como humilhação, ele vai organizar tudo, vai planejar tudo, vai ter o pé no chão. Ele nunca vai dar um passo sem ter organizado, planejado e visto. Peraí, isso aqui vai dar certo? Ah, vai dar certo. Quando vai dar certo? Ah, vai dar certo daqui uma semana. Então daqui uma semana eu executo. Porque ele vai fazer de tudo para não se sentir humilhado novamente. E ele não vai se sentir humilhado, porque é uma pessoa organizada. É uma pessoa planejadora. Sabe aquela pessoa que às vezes você está conversando e ela olha para ti, ah, que legal que você já foi, vamos supor, para Bonito, Mato Grosso do Sul. Você vai falar, mas nunca te disse que eu fui para Mato Grosso do Sul, em Bonito, como você sabe? Ah, eu tô vendo chaveiro no seu bolso. Você olha, cara, você conseguiu prestar atenção nisso? Sim. Ou seja, ele presta atenção nos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes do masoquista é a coisa que ele mais gosta. É um dos traços que eu me identifico muito, da organização, do planejamento, pé no chão. Ele nunca vai dar um passo sem saber que aquilo vai dar certo. Com certeza. A Marinalva colocou assim, somos marionetes na mão do psicopata. Não, não é bem assim. Na verdade, o psicopata, quando a gente fala essa palavra, né, se remete a coisas negativas, mas não. É muito legal o psicopata, gente. Ele é gente boa. Fica tranquilo.
O psicopata, ele manipula a situação de forma que fique bom para todo mundo. Ele não faz isso de forma negativa, não. A não ser que ele esteja na dor. Mas quando ele está usando os recursos dele, né? Todo o recurso é o quê? O potencial. Então, não, com certeza ele vai ser uma ótima pessoa, ele vai saber como falar, como agir, como articular, como prender a atenção das pessoas, entendeu? Então ele funciona dessa forma, tá bom? Aí a gente vem para o último traço, que é o traço de caráter rígido. Esse traço que é muito show de bola, né, Gilberto? O que ele faz? Qual que é o recurso? Pensa numa pessoa que é a verdadeira frase. A união faz a força. Pensa numa pessoa que sabe unir forças para dar um show de bola. É o rígido. A competição, como eu disse, do rígido não é ruim. É uma competição boa. Ele entra para dar um show. Mas ele não entra muitas vezes para dar um show sozinho. Ele sabe dar show com todas as pessoas. Porque ele une as forças. É uma pessoa proativa. Você não precisa falar, fulano, pega aquela caixa, não, ele já está com a caixa para você. Ele já viu algo que vai acontecer, ele já vai lá e resolve, porque ele tem proatividade. Ele é uma pessoa incrível. É uma pessoa assim que você olha, quero ser igual a ele. Por quê? Porque ele é assim. Ele no recurso, ele tem aquele... Como eu posso explicar de uma melhor forma? Ele tem aquelas saídas de mestre. Ele consegue ser uma pessoa... Ele é uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. É uma pessoa que está assistindo TV, está ouvindo música, está escrevendo uma carta, e quando você está falando, ele fala, é isso que aconteceu. Mas você olha, mas peraí, você está assistindo TV, está ouvindo música, está escrevendo uma carta, e ainda prestou atenção no que eu estou falando? Esse sou eu. Eu sou isso. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Isso é que o rígido faz. Ele presta atenção, ele junta forças, ele é uma pessoa incrível. Aí a Jennifer falou no começo da nossa live a respeito das cores principais, as cores primárias. Verde com a questão de juntar. Então, verde com outra cor, vermelho com outra cor, preto com outra cor. Dá outras cores que nós temos. Então, como eu disse, não existe traço de caráter puro. Ah, eu sou só masoquista. Ah, eu sou só psicopata. Eu sou só rígido. Não! Então pensa, junta. Quer ver uma união da hora? Psicopata com rígido. O que dá, Jennifer? Um psicopata com rígido. Meu Deus. Psicopata com rígido, cara, assim... Ele explode de tanta atenção, de tanta agilidade, dessa negociação. Ele agita aonde ele está, né? Ele é o tipo de pessoa que ele vai chegar, vai fazer, vai interagir. É aquela pessoa que você olha e fala, esse é o cara, O rígido psicopata junto fica assim. Mas o interessante é que a própria questão da leitura corporal, os benefícios dela é isso. É você saber que você tem 5 traços e que você consegue usar ele da forma que você quiser. E você pode fazer isso de forma consciente, não necessariamente só com o que você interpretou aos 5 anos e gerou aquele traço. Não, você pode fazer isso de forma consciente. Agora eu vou usar os recursos do esquizoide. Então eu vou me empenhar aqui para poder desenvolver a minha criatividade, eu vou estudar pra caramba. E você consegue ativar desse traço. Com uma relação oral também, você consegue transmitir aquela empatia com a pessoa, né? Quando você usa esse traço de forma consciente também. Então, isso que é o incrível da leitura corporal. É você saber como você funciona, como a sua mente funciona, você poder entender o outro ao seu redor, assim também como você poder saber como você usufruir de todo o seu potencial, né? Você não vai precisar ficar preso numa caixinha, rotulado, dizendo, você é isso, isso e isso, e acabou, você vai morrer desse jeito. Não, você, lógico, você vai ter os traços principais, mas você pode usar eles em equilíbrio para poder equilibrar a sua vida, né? Então, um traço em equilíbrio, equilibra a sua vida. Isso que é o incrível, né? Exatamente. Pessoal, quais dúvidas vocês têm? Que outros benefícios vocês querem saber da leitura corporal? Põe aqui pra gente, a gente está aqui para trazer essas informações para vocês. Uma coisa nós aprendemos, o que é bom para nós, a gente compartilha.
A gente traz o que nos ajudou a atingir nossos objetivos, nos ajudou a atingir nossos recursos. Como a Jennifer mesmo falou, cara, você vai conseguir, numa hora que você precisa falar, agora eu preciso do recurso do esquizoide. Você vai ser criativo, você vai ver as coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque você conscientemente ativou aquele recurso. Não quer dizer que quando você faz uma leitura, você vai ter os 5 traços. O predominante é o que menos você utiliza. Mas não quer dizer que você não tem aquele traço. Você tem. E por você ter aquele traço, você vai ligar ele. Vai falar assim, agora eu preciso do traço oral, porque eu preciso demonstrar mais empatia, mais amor, porque eu quero entender melhor aquela situação para poder ajudar de forma melhor. Isso que é o incrível da leitura corporal. Isso que é gostoso. Tudo bem, a gente passa por um processo de entender quais foram os traumas, mas a gente fixa nos recursos. Quais são os recursos de cada traço? Como eu posso atingir cada recurso? Entende? A Eliane pergunta, como posso conhecer os meus traços? Basta eu identificar sozinho? O que você acha, Jennifer? Como que a gente pode identificar nossos traços? Sozinhos a gente consegue? Então, nós conseguimos de uma forma bem superficial. Até porque quando eu tive contato com o autoconhecimento, eu já me identifiquei conforme eu fui aprendendo. Então, da mesma forma que eu expliquei aqui para vocês, foi explicado para mim, e logicamente, como a gente tem pouco tempo aqui, não dá para a gente saber, assim, não dá para a gente falar 100% de tudo. Então, a gente faz um resumo e fala para vocês. Então, da mesma forma que a gente faz esse resumo, vocês conseguem identificar os traços que são predominantes, né? Então, por exemplo, eu me identifico com o oral, masoquista e o psicopata. Aí depois eu falo, mas também eu tenho um pouco da questão do esquizóide, porque eu gosto muito de estudar, eu também procuro ter bastante criatividade, mas eu também consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então fica aquela coisa meio, né? Fica aquela saladona. Porém, você consegue saber quais você tem evidência. Então, sozinho você consegue dessa forma, mas se curar no sentido de você tratar aquilo que está te travando, isso não. Isso somente com a ajuda de um terapeuta, né? Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, da mesma forma, a gente precisa de ajuda, né? Então, dá pra gente saber os traumas, sim. A Clara e o Carlos perguntam como o esquizoide pode sair da dor e ir por recurso. É necessário entender aquilo. Cada trauma que a criança teve foi algo infantil. Rejeição é algo infantil. Então, quando você passa a entender que ninguém pode te rejeitar, quando você passa a entender que ninguém pode te abandonar, você passa a entender que isso é apenas um sentimento infantil, você começa a entender o caminho da cura. Então, se ninguém pode me rejeitar, por que eu me sinto rejeitado? Aí vem a questão do acolhimento da criança interior. Aquele filtro que está lá dentro de você, aquelas memórias. É você entrar em contato com a sua essência. Entender, peraí, então eu me senti rejeitado por conta disso. Aí, como a Jennifer mesmo falou, um terapeuta, ele vai conduzir a sua sessão para que você tenha os recursos necessários para ressignificar aquela situação. Você ressignificando o seu trauma, dando um significado diferente, um significado bom, pronto. Você está no caminho da cura, você passa a se curar, porque você não vai mais se sentir rejeitado. Você não vai mais permitir que essa reação, essa emoção, venha para a sua vida de novo. Aí você passa a atingir todos os recursos do traço de caráter esquizoide, oral, psicopata, masoquista e do rígido. Esse é o caminho. Sempre um terapeuta, um profissional que está preparado para realizar tais procedimentos para que você consiga atingir todos os seus recursos. Com certeza, é isso aí, gente. A Helena pergunta, como faço para saber meus traços? Então, como a Jennifer mesmo disse, passe por uma sessão com um profissional de leitura corporal. Ele vai analisar todas as suas respostas, como você se comporta, como é os traços do seu corpo.
Porque o seu corpo conta uma história, mas na leitura corporal é 30% da nossa avaliação. O resto é a sua dinâmica, é o seu comportamento. Ali nós vamos conseguir entender o que se passa, o que aconteceu lá no passado, quais são os seus traços, o predominante, o que está no recurso, o que está na dor, como sair. Então é necessário um profissional. Quem aí se identificou, gente, com os traços? Conta aí pra gente. Quem se identificou com qual traço vocês acham que tem mais a ver com vocês? Conta aí, vai contando pra gente. Compartilha a live. Ó, a Cláudia acabou de entrar, a Kelly e Helena também acabou de entrar. É isso aí, pessoal. Aí a Eliane perguntou de novo, ó, eu tenho certeza que ela gostou da resposta da Jennifer. Vocês podem me ajudar? Podemos. Essa live que nós estamos fazendo é para isso, para mostrar que nós estamos aqui para realizar os procedimentos terapêuticos. Nós temos essa base, nós temos as informações necessárias e nós queremos compartilhar com todos para que todos se sintam à vontade. Então, você quer passar por uma sessão de leitura corporal? Você quer passar por uma sessão terapêutica? Procure um de nós dois. Né? A gente tem todas as ferramentas necessárias para que você entenda o que aconteceu na sua infância e entenda que está tudo bem. Faz parte da sua vida. Faz parte de quem você é. E a sua essência quer sair. Quando a sua essência sair, você vai se tornar uma outra pessoa. Você vai conseguir entender as coisas de uma forma diferente. E nada vai ser capaz de tirar a tua paz. Por quê? Porque você vai entender o que realmente está acontecendo. Ó, a Rose disse aqui que se identificou com um rígido, oral, psicomasóquia e esquizoide. Então, ela já colocou a sequência que ela se encontrou aí, gente. Aí, Helena, aproveita. Conta aí pra gente, como que você se identificou, de acordo com o que a gente foi falando? O que você achou que tem mais a ver com você? É bem interessante isso, né? É a gente poder se identificar um pouquinho, né? Saber como a gente funciona. Muito legal isso. E é engraçado da Rose, né? Que ela colocou aqui a sequência dela. Aí você pensa, ela é uma pessoa que une as forças, ela tem empatia, ela consegue ser uma líder, ela organiza e ela cria. Então, perfeito! Pensa nessa profissional. Quem mais quer colocar? Coloca aqui nos comentários quais foram as sequências que você se identificou. E outra coisa, né, pessoal? Quem quiser já marcar uma sessão para se identificar de uma forma mais assim, abrangente, poder saber melhor como que você funciona, o que está travando aí a sua vida, o que está acontecendo que você não está conseguindo sair do lugar. Tudo isso a leitura corporal ajuda você a saber, né? A gente tem um imenso prazer em ajudar, porque nada melhor do que a gente entender por onde é o caminho que a gente precisa trilhar para poder chegar onde a gente quer, né? Olha só que interessante, a Eliane já colocou aqui, ó, masoca rígido oral, psicopata e esquizoide, aí, ó. Então, no caso da Eliane, ela já é aquela que executa, né? O negócio dela é executar, mas antes de executar, ela vai calcular os riscos para fazer de uma forma certinha. E com isso, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque ela também se interessa pela dor do outro, ela consegue ajudar as outras pessoas. Ela vai articulando, usando aquele famoso jogo de cintura, e com isso também ela estuda pra caramba, tem bastante criatividade, né? É bem interessante. Joana, fica tranquila, não tem problema, amada. Quando você assistir a aula completa, você vai conseguir se identificar, é muito legal. Você vai poder entender um pouco mais como que você funciona, você vai entender como que é os seus recursos, o que acontece de dor. E isso é muito, muito, muito legal. Então não perca. Quem não conseguiu assistir a live inteira, espera que o Gilberto vai conseguir deixar ela gravada lá no perfil dele. E aí vocês vão conseguir acessar e poder ver tudo completinho. Olha aqui que interessante. O Carlos ou a Clara. Psicopata rígido, oral, masoquista, esquizoide.
Pensa numa líder que une forças, mas tem empatia por quem está à volta, organiza tudo e cria. Pensa num profissional desse. Se não é o que toda empresa está precisando hoje em dia. Que ao mesmo tempo que une força, ele presta atenção. Puxa, mas se eu for por esse caminho, pode ser que aquela pessoa não se sinta bem. Então eu vou por esse outro. Mas eu preciso criar algo para aquele outro também sentir interesse. Então, cada vez mais que você vê os seus recursos, você começa, puxa, agora eu entendi por que eu funciono assim. Aí a Rose pergunta, os traços predominantes podem ir mudando conforme for trabalhados? Muda ou não muda? Com certeza! É muito legal. Legal mesmo, porque a pessoa, uma hora ela tá usando bastante o recurso oral, aí ela vai estar toda fofinha, carinhosa, aquela pessoa que quer todo mundo perto, né? Vai querer aglomerar, embora a gente não pode agora, mas vai querer aglomerar. Então, no caso oral, por exemplo, né? Aí daqui a pouco ela já vai estar mais na caverninha, vai estar lá no cantinho dela. Então ela pode estar usando mais o recurso do esquizoide, ela pode estar usando o recurso do masoquista, então é muito legal mesmo. A gente costuma, aqui em casa, a gente costuma observar bastante isso. Ah, então peraí, agora eu tô no psicopata no Odion. Ah, não, agora eu tô no oral. Ah, agora eu tô no rígido. Então isso é muito interessante, a gente migra muito dos traços, né? E a gente pode fazer isso de forma consciente, ou até mesmo o nosso próprio corpo, ele é extremamente inteligente, então ele consegue direcionar a gente para qual recurso de cada traço é melhor para usar naquele momento, né? Vocês querem ver uma coisa? Dá uma olhada no queixo da Jennifer. Aqui, ó. É o psicopata. E antes de começar a live, esse queixo não estava assim. E por que agora ele está assim? Porque conscientemente a Jennifer falou, eu preciso dar um show aqui. Eu preciso conquistar o meu palco. Por quê? Porque ela quer mostrar esse trabalho, porque ela quer mostrar o quão benéfico é isso. Aí a Bianca escreveu, eu estou perdida aqui, mas eu estou aqui. É um prazer ter você aqui. Assim como a Jennifer falou, assiste a live. Eu vou fazer de tudo para ela ficar gravada, assiste para você identificar os seus traços. Você vai identificar como você funciona. Identificando como você funciona, com certeza você vai marcar uma sessão ou comigo ou com a minha esposa para você entender melhor como que eu atingo esses recursos, como que eu faço para cada vez mais atingir o meu espaço. A Joana gostou bastante, ó. Agora já tá bom, né? Já que o Gilberto falou do meu queixo aqui, vamos lá, gente. Olha bem pro rosto dele também, ó. Tem esse Vzinho, né, do psicopata, mas ó como tá redondinho. Isso daí simboliza a empatia, que é a parte do oral, né? Então a gente tá aqui acolhendo vocês, trazendo vocês para perto, e mesmo que de forma virtual, né? Para vocês se sentirem em casa. Então, olha que interessante a gente ver os nossos traços, né, migrando. Isso é muito legal. Quer ver uma coisa? Escreve no comentário quem gostaria de estar dando um abraço em mim ou na Jennifer agora. Quem sente essa vontade de estar com a gente aqui, de querer dar um abraço. E assim que acabar essa pandemia, a gente vai sair abraçando todo mundo. E mais uma vez, é um prazer para nós receber vocês. É um prazer para nós trazer essas informações para vocês. A Eliane diz, senti isso mesmo. Olha, logo mais um abraço vai ser dado na dona Eliane. E cada vez mais que vocês entenderem os seus traços, os seus recursos, vocês vão entender que profissão é melhor para vocês. Como que eu posso escolher a profissão que mais eu me identifico? Quer ver o esquizoide? O esquizoide ele sempre vai escolher uma profissão que ele pode ser criativo. Ele não precisa de contato com as pessoas. Ele só precisa de um computador e recursos para ele ser criativo. Sabe aquelas propagandas que você olha assim e fala, meu, como que pensaram nisso?
pode ter certeza, é um esquizoide que está por trás desse marketing. Como eu falei na questão do médico, aquele médico que olha para você, que demonstra todo o amor, todo o carinho, é oral, ele tem empatia, ele tem amor, ele tem carinho, ele ama a profissão que ele faz. O psicopata, ele sempre vai estar liderando. Quando ele está no recurso, ele é aquele líder que você ama fazer parte da equipe. Porque ele não espera que você fale, ele já fala para você, mas ele fala o que é para você fazer, que vai ser bom para você, porque também vai ser bom para ele. Ele lidera, ele vai na frente, ele dá o seu melhor, os seus melhores frutos. Masoquista, ele sempre vai escolher algo que ele pode ser detalhista, algo que ele pode ser organizado. Por exemplo, eu quando estou sempre no recurso do masoquista, eu amo trabalhar em parte de organização de estoque, organização de processos, planejamento. É algo assim que nos dá prazer. É algo que a gente levanta da cama, puxa, hoje eu vou organizar mais alguma coisa. E sim, porque encontramos a profissão que nos dá prazer. E o rígido, Jennifer? Como que é aquela profissão que o rígido vai acordar todo dia de manhã e vai falar, uhul, vou conquistar de novo? Olha, o rígido, ele é bem interessante, que uma coisa que ele ama fazer é utilizar o corpo, né? Então, por exemplo, um jogador de futebol, um atleta de qualquer tipo, no caso, vôlei, basquete, futebol, qualquer um desses tipos de esporte, coisa que envolve movimento, agilidade, força física, o rígido vai gostar muito, né? Ele vai querer estar ali fazendo o melhor dele. O interessante é que ele se entrega de corpo e alma naquilo que ele faz. Né? Ele não vai simplesmente pela metade, então fazer um pouco só. Não, ele vai se empenhar, ele vai fazer o melhor dele. Daqueles caras que você olha e fala, poxa, esse aí, ó, veste a camisa mesmo da empresa. Né? No caso de estar dentro do ambiente fechado do trabalho. É aquele cara que vai fazer várias coisas sempre de forma muito boa, bem perfeita. Ó, a Bárbara acabou de chegar. Bárbara, ótima noite para você também. Pessoal, o nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer para vocês, já, infelizmente já, por nós aqui a gente ficava umas 2 horas falando disso, tirando dúvidas de vocês. Nós estamos à disposição para ajudá-los a entender os benefícios que vai ter na sua vida a leitura corporal. É como a Rose disse aqui, isso explica porque muitos não se dedicam tanto na profissão. Sim. E quando um profissional chega na gente e recebe a leitura corporal, ele entende, puxa, eu escolhi realmente a área errada, eu vou conseguir migrar. E ele migra sem problema nenhum, porque ele vai amar o que ele faz. Então, novamente, essa live ficará gravada. Assistam essa live novamente. O contato da Jennifer, vocês entrem em contato com ela, tire suas dúvidas, marque uma sessão. Se identificou mais comigo? Sem problemas, marque uma sessão comigo também. Sim, nós dois aqui somos uma equipe. Nós dois estamos aqui para trazer mais conteúdo para vocês entenderem o quanto uma terapia, o quanto uma leitura corporal é benéfica, ainda mais nos tempos em que estamos vivendo. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Um prazer enorme. Ó, a Jennifer já colocou o contato dela. Esse contato tem um WhatsApp? Tem WhatsApp. Então, entre em contato. Estamos aqui para ajudar vocês, para auxiliar. Com as ferramentas que nós temos, nós vamos conseguir ajudar você na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Tá certo? Novamente, Jennifer, um prazer estar dividindo aqui a live contigo. Espero termos lives juntos novamente. Teremos dentro em breve uma live com aquele casal incrível também, que são os nossos parceiros. E sintam-se abraçados por nós. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Ótima noite a todos e até breve.